Pessoal, eu já vou logo avisando que este será o nosso último vídeo que fale somente sobre Ranker. Nos próximos, nós iremos explorar também, vou repetir, também outras temáticas do universo das séries turcas. No vídeo anterior, ao falar sobre Ranker, foi dito: a alma gêmea traz um forte sentimento de pertencimento. E que essa ideia seria desenvolvida num vídeo posterior. Lembram disso? Então, é hoje! Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falando Filão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje eu vou explicar para vocês que sentimento de pertencimento é esse que é buscado pelo coração de Hande Kerem. Além das atualizações de como anda o namoro do nosso casal preferido, Ranker. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Já vimos que o amor nos dá um senso de pertencimento e este nos faz perceber que somos semelhantes. E se esse amor for entre almas gêmeas, somos complementos. Kerem e Hande se encontraram, se apaixonaram e certeza, desenvolver esse sentimento de saber que um pertence ao outro. Sei que vai ter quem diga que estou forçando demais na subjetividade e logo eu que gosto de me ater aos fatos. Mas, gente, isso que eu disse é possível provar. Lembre que a leitura da linguagem corporal é um indício forte, é quase uma prova. Como disse nossa amiga do canal, Hilda, vemos isso em vários sinais, nos seus olhares, nos seus sorrisos e principalmente fica muito claro que eles se complementam em tudo. Por exemplo, quando um começa uma frase e o outro termina. E se já saber o que o outro vai falar é uma das maiores provas disso. Güzel enerjisi varmış. Evet Doğan çok. Görüşürüz. Güzel enerjisi varmış. Evet Doğan çok. E mais uma vez, eu uso as ideias, as palavras de vocês, amigas do canal, para reforçar o que eu digo. Como disse Marco Urenho, dá para notar tudo isso nos pequenos detalhes, como uma postagem com a mão, um prato com frutas, brincadeiras, jogos que provocam sorrisos. Ranker, meu povo, tem uma linguagem que é só deles. Mas também vamos falar no outro sentido de pertencimento. Kerem, como vocês todas já sabem, é turco, mas nunca tinha vivido no país e não sabia nem falar o idioma do seu país de nascimento. Kerem, ainda muito pequeno, deixou a Turquia com sua mãe e irmã para seguir o seu pai, engenheiro de uma grande empresa petrolífera. Assim, ele passou a infância como nômade de 3 em 3 anos, mais ou menos, ele tinha que se mudar com sua família. E por isso foi criado internacionalmente, vivendo em 7 países. Nasceu na Turquia, mas morou na Escócia, na Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Estados Unidos. Sendo assim, minha gente, é muito compreensível que se desenvolva na pessoa uma espécie de crise de identidade cultural, uma necessidade de sentimento de pertencimento. Suas falas para Veríssimo deixam bem claro sua inquietação quanto a isso. Ele diz que, sempre que perguntavam de onde ele respondia que era da Turquia. Mas, pensando nisso, ele nunca tinha vivido na Turquia. Mas, mesmo assim, ele respondia que ele era
turco. Embora ele tenha dito isso, a Turquia não o trata como um verdadeiro turco. E ele sabe, pois em muitos programas, quando zoaram seu jeito de falar, comportar e de pensar, deixaram claro isso. Identidade cultural tem a ver com quem somos enquanto grupo. Assim, ao não ser considerado um turco genuíno, seria compreensível nesse contexto ele viver uma crise de identidade cultural. Pois, pessoal, essas características que determinam uma nação, que determinam um grupo, eles criam um sentimento de pertencimento, que surge a partir das experiências que a pessoa desenvolve durante sua vida social. Ou seja, o local, a história, a cultura, o povo em si são essenciais nesse processo. Lembre que ele nunca tinha vivido na Turquia, então como ter esse sentimento? É complicado e talvez por isso ele sempre faz questão de reafirmar que a Turquia é a sua casa, que tem orgulho de representar o seu país de forma correta e bonita, repetindo sempre que ama o seu país. E foi numa dessas declarações que ele acabou criando um dos memes mais icônicos do casal Hanker, quando, numa entrevista, ele disse que o seu coração estava cheio de amor por seu país. Ailem, ülkem, yani bütün bunlara karşı olan sevgim hep var ve o yüzden kalbim onlarla dolu. E as pessoas interpretaram isso dizendo que ele, metaforicamente, estaria falando sobre Hande e não sobre a Turquia. Inclusive, há um vídeo do canal onde a gente explica bem melhor isso. Veja só um trechinho. Lembrando que está fragmentado, mas eu acho que dá para vocês entenderem que primeiro ele se refere ao país mesmo e somente depois, na live, é que ele faz referência a Hande. Nessa entrevista, ele faz alusão a amar o país. Lembram disso? Que o Fandom inventou que, na verdade, o país era Hande, a alusão seria referente a Hande. Eu vou chamar a atenção para vocês que, na verdade, ele teve a intenção, sim, de fazer uma alusão. Porém, não era ao país. Ele fala assim, que o coração dele não estava vazio, e sim cheio, cheio com sua família, cheio com seu país. Então, como eu já falei, ele tinha um propósito sim de incluir Hande aí nessa história. Mas, diferente do que o Fandom ficou fazendo a alusão, ele não colocou Hande como o país não, gente. E sim, fazendo parte de sua família. Ailem, ülkem, yani... Bom, o fato é que, já sabendo que o Fandom tinha brincado com aquela fala, daquela entrevista, fazendo referência de que Hande seria o seu país, ele brinca com essa alusão nesse momento. E aí sim ele dá esse sentido. Ou seja, Hande seria o seu país e ainda descaradamente reforça quando ele diz assim, não estou falando de amor patriótico. Eğer ülkenizi seviyorsanız, ki ben seviyorum. Sadece ülkenizi, kendinizi sevseniz yeter. Hayır yani hani böyle vatan. E quando ele faz isso, embora ele tenha se aproveitado dos memes, querendo fazer parte das brincadeiras dos fandoms, porque, gente, Keren é desses, né? Ele, ao mesmo tempo, pelo menos na minha opinião, o que ele quer dizer é que Hande é o seu lar. Pois, pessoal, um homem com sua história, é lógico que ele aprendeu a viver, e bem, por sinal, com a ideia de que todo canto é o seu canto. Porque eu falo e viver bem, porque, segundo alguns estudiosos, é natural que pessoas com questões de identidade cultural, sentimento de pertencimento, desenvolva uma espécie de insegurança, uma necessidade de ser amado, de ser aceito, de fazer parte. Gente, inclusive, eu já falei nesse vídeo As Inseguranças de Keren Bussi um pouquinho sobre isso. Quero ressaltar que eu estou apenas comentando sobre uma fala que é dele. Em algumas entrevistas, ele mesmo traz à tona a questão do pertencimento como um problema. Para Ibrahim Selim e muitas outras entrevistas, pessoal, ele chega a falar de algumas dificuldades que ele encontrava a cada mudança.
o processo para se adaptar, enfim, até sobre o seu nome, que é de origem turca, ele tinha que lidar com o estranhamento das pessoas. E para mim, ele, ao fazer isso, ao não ter receio de demonstrar suas vulnerabilidades, o torna ainda mais admirável. Ele deixa claro em suas falas que, graças à sua família, ele aprendeu como lidar com essa situação. Comenta também que o fator mais importante é o respeito às diferenças culturais. Sendo assim, o que eu vejo é um Kerem que pertence ao mundo. Embora ele comente sobre a questão do sentimento de pertencimento, que por sinal fica claro que é por isso que ele resolve conhecer suas origens, suas raízes, a verdade é que ele não aparenta ter nenhuma dificuldade em se adaptar. Como eu já disse, o que parece é que todo canto é o seu canto. Já Randy busca o caminho contrário, mas até nisso eles se complementam, porque segundo o que disse em várias entrevistas, dentre elas para Marie Claire, ela quer viver experiências diferentes, ela quer sair desse mundinho, quer adicionar novas habilidades a si mesma. Enfim, em outras palavras, ela quer ganhar o mundo. E eu falo aqui nos dois sentidos, o de conquista e o de sair para conhecer. Já falei dessa possibilidade dessas ideias ser influência de Kerem em outros vídeos, mas acho que não me expressei direito. Na verdade, acho que ela apenas recebeu um incentivo, recebeu um apoio do seu namorado. Porque, gente, o que eu quero dizer é que Randy sempre foi assim. Randy sempre teve essa visão de mundo. Vejam que nessa entrevista de 2016 ela já falava como uma mulher forte e determinada que bem a representa hoje em dia. Também em vários programas de TV, inclusive desde sempre, ela comenta sobre essa vontade de sair, de conhecer o mundo, de se aperfeiçoar. A Hello, ela disse que talvez seja por causa do seu signo Sagitário, né? Que é um signo que adora viajar. Mas o fato é que ela precisa estar em movimento e por isso sempre está sonhando em estar em algum lugar. Também comenta ainda nessa entrevista que não vai restar um mar no mundo em que ela não tenha entrado e que isso é o lema da sua vida. Assim, o que temos? Um casal formado por um Kerem, que é um homem do mundo, com uma Randy, que é uma mulher que quer ganhar o mundo. A combinação mais perfeita? Se há, diz aí nos comentários, porque eu quero conhecer esse casal. Se eles separados já eram estrelas em ascensão, juntos, o céu é o limite. Por favor, não confundir essa minha fala com a ideia de que eles precisam atuar sempre juntos para manter o sucesso. Como o universo conspira, era de se esperar que ambos tivessem seus sonhos profissionais realizados. Segundo Birce Altuntaj, tanto Kerem como Randy estariam com a possibilidade do projeto dos seus sonhos. No caso, eles estariam negociando com a Disney Plus, o que é, de certa forma, confirmado pela própria Randy nesta entrevista. Hayırlı olsun diyelim. Disney Plus'ta da galiba imzalar atıldı. Henüz konuşma aşaması her şey. Net bir şey olsa söyleriz Akif'cim. Peki Teşekkür ederiz. nasıl bir projeyle geleceksiniz? Valla ben de bilmiyorum. Kısmet bakalım. Mas nem se animem, porque infelizmente a possibilidade não seria de ambos serem parceiros. E para botar fogo no parquinho, o par romântico de Kerem seria Demet Özdemir. Eu falei infelizmente, mas a verdade é que eu amei. Demet é sensacional. Na comédia, na minha opinião, ela é a melhor. Para fazer os outros rirem, gente, você tem que ter, eles chamam de tempo. E tanto Kerem quanto Demet, eles são fantásticos nesse quesito. Segundo a TV seriadosturcos.com, possivelmente Kerem Bürsin e Demet Özdemir serão parceiros na série para a plataforma Disney Plus, com o nome previsto até então, Dünya ile Beni Aramda, que em português seria o equivalente a Entre o Mundo e Eu. Enquanto as negociações com Kerem continuam, mais uma atriz é cotada para integrar a série da Disney Plus. A atriz Raf Sanu está negociando para protagonizar ao lado de Demet e seu possível parceiro ainda é indefinido. O roteiro seria de Pina Bulut, que fez há muitas séries de TV de grande sucesso, entre elas Ezel.
Gente, isso me preocupa um pouco porque eu tinha sonhado com uma série mais levezinha, mais divertida para Querem Demet. E essa roteirista, ela tem um texto mais denso e excessivamente emotivo, na minha opinião. Bem, vocês podem imaginar o que essa notícia causou. Mal saiu na mídia, por sinal nada muito certo ainda, e foi o bastante para explodir a Terceira Guerra Mundial nesse universo de séries turcas. Fãs e haters se uniram para insuflar um verdadeiro terrorismo psicológico. Por quê? Dá uma olhadinha nesses comentários. Esse diz, ele vai realizar o sonho dele. Até aí eu pensei, pois o projeto é da Disney. Só que, gente, o comentário fazia referência a Querem, que supostamente teria uma queda por Demet. Olha que loucura! Como a pessoa pode dizer uma coisa dessas? Como ela saberia isso? Esse comentário diz, não shippo. Podem me julgar, mas eu não sou fã dela. Fora que já teve boatos deles. Acho que não seria legal para Querem e Hande. A mídia turca gosta mesmo de causar. Esse fez referência a um boato e é interessante para que vocês vejam o quanto um boato pode prejudicar, minha gente. Por exemplo, o mesmo aconteceria se a atriz fosse Jemily Baicel, por causa daqueles twitters antigos que vieram à tona recentemente, lembram? Onde ela fala que Querem vale por 3 homens. Gente, o povo ia fazer a mesma coisa, o mesmo alvoroço, não é? Se você é novo nesse universo turco e não conhece esse boato de Querem com Demet que o povo tá falando, então você vai ter que maratonar essa playlist do canal. É uma playlist com 8 vídeos e que conta toda a história do romance de Hanke nos mínimos e românticos detalhes. O antes, o durante e até eles se assumirem. São vídeos muito lindos. E nessa história eu conto tudo sobre esse boato com Demet. Fazendo um resumo, é o seguinte. Houve um rumor durante o início da pandemia em 2019 de que Querem estaria com Demet durante esse período. Quero ressaltar que isso foi antes das gravações de Sençal com a Paman. E foi apenas um rumor. Nunca foi confirmado nada entre eles. O outro motivo da histeria é que o fandom de Can e Demet é muito forte. Também pudera, é um dos casais mais fofos que eu já vi. Eles são tão fortes quanto o de Hanke. E eles não ficaram nem um pouco felizes com a notícia, pois insistem que o par romântico de Demet deveria ser Can Yaman. Eu também sou muito fã deles e claro que também queria que eles estivessem juntos. Assim como queria Hanke. Mas, gente, eu entendo que é necessária a dissociação da imagem. E o último motivo é que o povo tá com ciúmes de Querem. Acreditem, o namorado é de Hande, mas o povo tá com ciúmes. Pode? Enquanto isso, Hande posta essa foto mostrando que ela está de viagem, passando muito bem. E com isso, memes. Como esse do gatinho que pergunta, Handemi, vai para onde? E Querem, vai também? E de Hande dizendo, cadê Querem? Querem não veio. Claro, gente, tudo isso é só brincadeira, só zoação, porque brasileiro não tem limites. Kim yok. Kerem Bey yok. Kerem yok. Mas também há quem comemorou a notícia e eu sou uma delas. Eu simplesmente amei. Tomara que tudo dê certo, que seja um grande sucesso. Olha só esse comentário. Seria lindo esse casal nas telas e nada a ver esse mimimi com a Hande. Gente, é trabalho, eles são profissionais. Se for assim, tanto Querem quanto Hande não vão poder trabalhar com mais ninguém. E nada a ver falar que é por causa da Demet e tal, porque aquela notícia dela com o Querem por causa da caneca é uma bobagem tão grande que nem cabe comentar. E para fechar esse tópico, vejam esse último comentário. Seriam ótimos vetores para personagens lindos, mas o povo tem a mania de fazer confusão com tudo. Amo os 4. Acho a Demet, Can e Hande Querem ótimos, mas eles são profissionais acima de tudo. A carreira exige vários personagens e o bom ator atua com qualquer um. Não dá para ficar refém e nem os produtores querem isso.
Para quem estava preocupado com o sumiço de Querem, enfim, o nosso lindo deu as caras e parecia saudável e bem focado. Por sinal, o seu treinador de boxe falou em uma entrevista sobre a paixão dele pelo esporte, comentando que ele é muito disciplinado e flexível e adora treinar. Kerem Bürsin nasıldır? Kerem çok disiplinli, çok dayanıklı bir. Também vimos Querem no programa Game, onde ele jogou gamão, falou bastante sobre sua carreira, um pouquinho sobre Randy, sobre sua história de vida, inclusive algo sobre o sentimento de pertencimento, quando ele fala sobre o nome e faz referência a uma frase bem interessante. O nome não faz o ator é quem faz o nome. Okay, are you ready? Kerem Bürsin geliyor. Dude, what's up? Ne olur tam olarak Carol? Political correct. Nece bunlar? E desse programa renderam fotos bem interessantes. Bem Querem sendo Querem. Detalhe bem interessante, gente, porque também para a publi da BMW fica muito evidente que eles estavam buscando a essência do Querem sendo Querem como conceito do anúncio. Pois aparece Querem fazendo várias coisas, entre elas andar de skate, que são a própria representação do que seria Querem sendo Querem. Essa ideia de mostrar a sua essência é muito legal. Não é a primeira vez que buscam essa essência de Querem, porque há uma propaganda de chá que Querem fez na época da série Gunesh Beckleken, que parece que eles disseram assim: faça aí, Querem, o que você quiser do seu jeito, e ele se divertiu. Gente, ficou muito interessante. E o bonito, que na época vivia sumido, postou em seus stories somente esse horário, 9 horas, meio que intimando a todos para ver o anúncio dele para a BMW. E tinha esse lema, na vida, fora dos limites. E eu acho que essa conta do Insta conseguiu capturar a essência de Querem, pelo menos sob o meu olhar. Сомневайтесь во мне. Я буду вставать раньше вас. Считайте меня дилетантом. Я буду учиться на своих ошибках. Говорите, что мой бизнес стартап. Я открою еще один. Копируйте меня. Я придумаю новое решение. Подводите. Я сделаю работу за вас. Закрывайте передо мной двери. Я найду другой выход. Попытайтесь меня сломать. Dia 18 desse mês foi o aniversário de 30 anos da minha capricorniana preferida, Ganser Chal, a irmã de Randy. Para comemorar, a família e amigos foram para Sampândia, rendendo assim, gente, muitas fotos maravilhosas. Mas como sempre, Querem não aparece em nenhuma delas, e aí vem a pergunta que não quer calar. Será que ele foi também ou não? Meu povo, eu não pude me controlar, me lembrei logo do meme em que Randy resmunga dizendo que Querem não foi. Kerem yok. E numa postagem no Insta, Jané, cunhado de Randy, marca Querem, o de Bürsin, bem no coração de Randy. O que significa que, independente dele estar lá ou não, o fato é que esse ato comprova que eles estão juntos e felizes, que é o que importa, não é mesmo? Imediatamente Querem comenta nessa postagem dizendo: eu te amo e você sempre me exclui. Claro que é uma brincadeira, uma piada interna. Para fechar lindamente o nosso vídeo de hoje, deixo com vocês um pequeno resumo de como foi essa comemoração.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.